Olá a todos! Nesta aula vamos abordar os processos de soldagem, brasagem e corte a gás, além dos processos de corte com arco grafite e plasma. Nos processos de brasagem e soldagem a gás, a união dos metais é obtida pelo aquecimento destes com uma chama de um gás combustível e oxigênio. Os gases usados como combustível devem ter alta temperatura de chama, alta taxa de propagação de chama, alto potencial energético e mínima reação química com os metais de base e adição. O gás mais usado é o acetileno. Enquanto na brasagem apenas o metal de adição funde, na soldagem tanto o metal de adição como o metal base alcançam a fusão. Na brasagem, o metal de adição preenche a junta por ação capilar. Assim, é necessário que haja um perfeito molhamento pelo metal de adição fundido. Os fluxos atuam sobre as superfícies a serem unidas e áreas próximas, dissolvendo as camadas de óxido eventualmente formadas, permitindo assim que o metal de adição possa fluir livremente sobre as superfícies a serem unidas e aderir ao metal de base. O operador primeiro aciona a tocha, depois regula a mistura entre oxigênio e acetileno até encontrar uma chama adequada para a operação. Então aquece a vareta e adiciona fluxo nela. Por fim, aquece a peça e inicia a brasagem. Após o processamento, vemos que o fluxo ficou aderido e deve ser removido. Ao remover o fluxo, a junta está pronta. Agora vamos preparar uma junta para ser soldada. Neste caso, não há necessidade de adicionar material. O metal base se funde com o aquecimento proporcionado pela chama. Este é o resultado da solda. A chama oxiacetilênica, além de poder ser utilizada para brasagem e soldagem, também pode ser empregada para corte. Nos processos de união, utilizamos uma tocha, enquanto que no corte, um maçarico. O maçarico permite o acionamento de um jato de oxigênio puro que incide diretamente sobre a área pré-aquecida, o que desencadeia uma reação química exotérmica entre o oxigênio e o metal aquecido e facilita a expulsão. Comparando os bicos do maçarico e da tocha, vemos que o do maçarico possui um orifício central para a saída de oxigênio e orifícios laterais para a chama de pré-aquecimento. Já a tocha possui apenas um orifício central, no qual sai a chama de pré-aquecimento. Agora, vamos empregar o maçarico para corte de aço. Notem que o operador primeiro aquece a peça e só depois que ela atinge a temperatura desejada, aciona o jato de oxigênio para o corte. Este é o resultado do corte. Há bastante rebarba, que deve ser removida posteriormente. Agora, repetimos o mesmo procedimento, porém para o alumínio.
O alumínio possui maior condutividade térmica que o aço. Isso faz com que seja difícil de concentrar o calor e, consequentemente, cortar. A chapa se deforma e o acabamento final não é bom, com muitas rebarbas. Agora vamos abordar o processo de corte a plasma. O corte a plasma é um processo que utiliza um bocal calibrado para a constrição de um gás ionizado que se encontra a elevada temperatura, a fim de controlá-lo e usá-lo para fundir e seccionar metais condutores. Aqui vemos o arco piloto, que é formado entre o eletrodo e o bocal de constrição e é utilizado na abertura do arco principal. Podemos cortar aço com este processo. Vemos que ainda há rebarba, porém geralmente o nível de distorção é menor do que no processo com oxiacetileno, uma vez que o calor é mais concentrado. Devido a esta maior concentração de calor, também é possível cortar alumínio. Outro processo de corte é o que utiliza eletrodos de grafite. É empregado para remoção de raízes de soldas imperfeitas, remoção de dispositivos auxiliares de montagem e remoção de soldas com defeitos. O processo utiliza uma tocha especial que se assemelha ao alicate do processo com eletrodos revestidos, adaptado com um orifício que direciona um jato de ar comprimido para a expulsão do metal líquido proveniente da poça de fusão, formada pelo arco elétrico entre o eletrodo e a peça. Os eletrodos mais comumente usados são os revestidos de cobre com núcleo de grafite. Aqui vemos o gatilho de ar comprimido. Realizamos então a goivagem em aço. Notem como o processo produz muitos respingos. Formou-se uma escória em decorrência da oxidação do material. Temos que removê-la com o auxílio de um martelo. E este é o resultado final da goivagem que realizamos.